Oi, eu sou o Riquelme e hoje eu vou te contar o que eu pude absorver de um ano estudando para o Enem. Eu iniciei os meus estudos para o Enem no ano seguinte a sair do ensino médio, e uma das primeiras coisas que eu pude perceber com isso, ao começar a estudar, é que eu não sabia de nada. E isso foi muito marcante para mim, porque durante toda a minha trajetória de ensino fundamental e médio, eu tirava notas boas, eu conseguia tirar nota azul, tirava 10, 9, 8, enfim. Eu tinha uma visão sobre os estudos que era errada, e eu só consegui perceber isso quando eu comecei a estudar para o vestibular. Eu percebi que estudar 2 dias antes de uma prova sobre um assunto que eu já sabia que ia cair lá, totalmente decorando, não era a forma certa de estudar. Eu sou ignorante, você é também, e isso não é ruim nem nada do tipo. Até Sócrates dizia isso. Meio que ser ignorante, aceitar isso, é o primeiro passo para você começar a buscar, a ter um conhecimento verdadeiro. Você não sabe de tudo, e nenhum vestibular, incluindo o Enem, principalmente ele, quer que você saiba de tudo. Elas não são provas para avaliar seu conhecimento. Elas só se importam com a sua habilidade de fazer uma prova. Só querem saber se você é bom nisso e se você consegue marcar o X no lugar correto. O que é uma realidade muito triste, porque meio que isso coloca na cabeça das pessoas que todo o esforço delas tentando construir um conhecimento é resumido numa nota, e que você só precisa decorar algumas fórmulas e, sei lá, memorizar os fenômenos ondulatórios para poder resolver as questões, e você pode até conseguir, mas não vai conseguir ver esses fenômenos na sua realidade, por exemplo. Então a verdade é que você não tem que ser nenhum gênio na física ou então um alquimista na química para poder conseguir fazer as questões. As questões do Enem, a maioria são fáceis. Então conhecer o estilo dessa prova e desenvolver estratégias para conseguir fazer lá, meio que são o divisor de águas entre quem consegue a aprovação e quem não consegue. E uma coisa que eu percebi, que talvez seja uma das piores dificuldades de se estudar para um vestibular, é que isso é uma luta de um homem só. Você tá sozinho. Não tem ninguém que vai fazer o conteúdo entrar na sua cabeça. E às vezes ninguém do seu ciclo social, dos seus amigos, por exemplo, ou da sua família, tá passando pela mesma situação que você. E isso realmente acaba dificultando, porque você vai ser colocado contra você mesmo. Todas as suas qualidades, sejam elas boas ou ruins, elas vão ficar na sua frente, porque você pode ter problema com qualquer coisa, pode ser problema com foco, pode ser problema com o silêncio constante que fica quando você tá passando mais 5 horas estudando, sem contar que você é obrigado a estudar coisas que você repudia, que você não gosta. Mas meio que tudo isso faz parte do processo, todo mundo passa por isso. Só que também tem muita coisa nesse mar de horrores que são inventados e que não acontecem na prática. Como, por exemplo, aquela falácia de que você tem que abdicar, sei lá, até de beber água ou respirar para passar em um vestibular. Na prática, as coisas não são assim, porque você tem tempo para tudo. Você vai conseguir fazer tudo, contanto que você passa de uma forma equilibrada. É óbvio que é difícil mudar simplesmente do nada e começar a estudar, sei lá, 2, 3, 4, 5 horas a fio para um vestibular. E isso porque eu tô pensando que você possa ser um estudante que acabou de sair do ensino médio como eu. Mas o cenário pode ser pior. Você pode ser um trabalhador, um carteira assinada, que passa horas a fio trabalhando e no final do dia quer descansar. É difícil abdicar das coisas que nos dão prazer ou um lazer, um alívio sequer da rotina para estudar. Mas se você se organiza valorizando as horas de descanso tanto quanto você vai valorizar as horas de estudo, meio que você vai ter uma recompensa e vai continuar essa caminhada mais fácil. Então você pode praticar esporte, você pode jogar seu videogame, fazer o que você quiser, contanto que seja de uma forma moderada. Você tem que fazer escolhas. E ao longo da sua caminhada, e eu acredito que todo mundo deva passar por isso, você começa a desenvolver mais o seu autoconhecimento. Você passa a identificar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Porque vão ter disciplinas que você é ruim, podem ter disciplinas que você é péssimo, mas talvez tenham algumas outras disciplinas que, se você olhar atentamente, você também é bom. Até porque, sejamos realistas, né? Todo mundo vai ser bom ou vai ter uma inclinação a gostar de estudar alguma coisa. Não existe essa de que você é ruim em tudo, por mais que seja difícil para algumas pessoas perceber as suas qualidades. E a partir do momento que esses parâmetros são estabelecidos, você vai estudando por eles. Você percebe que está com dificuldade em uma determinada matéria, mas está conseguindo evoluir bem em outra. E então provavelmente vai ter que dedicar mais tempo nessas que você tem dificuldade.
alterando a sua rotina conforme as suas necessidades. A rotina em um cronograma sempre varia. Pode ser que você faça um cronograma para cada semana e tudo mude, porque é realmente uma montanha-russa. Esse autoconhecimento é uma coisa que a solidão vai te proporcionar. Quando nós estamos sozinhos e nos analisamos, meio que nos aproximamos de nós mesmos. E com o tempo é claro que você vai evoluir. E perceber essa evolução e valorizar ela acima de tudo é muito importante. Seja porque você conseguiu resolver uma questão que você achava difícil ou porque você conseguiu acertar mais questões no seu simulado. É dessa forma que você percebe que não está parado no tempo. Que por mais que você sente sempre na mesma cadeira e gaste horas a fio olhando para a tela de um computador, de um livro ou rabiscando num caderno, você está evoluindo e está dando novos passos em uma caminhada que é longa e não é nem um pouco fácil. E só você sabe disso e tem essa noção. Então fique feliz por tudo. Se recompense e o bom resultado no Enem meio que virá naturalmente. Eu pensei em começar esse projeto quando eu estava estudando e queria falar com alguém sobre isso. Eu senti a necessidade de comentar, falar sobre estudos e alguma coisa do tipo. Agora que o Enem passou e eu não sei muito bem que rumo vai tomar minha vida, o objetivo desse canal tá em aberto e vai ser decidido ao longo do tempo. Então, acho que talvez seja para falar de qualquer coisa que venha na minha cabeça e compartilhar com você que tá me ouvindo agora. É isso. Valeu.